E aí, aqui é o professor Synapse e hoje eu lhes trago mais um vídeo de notícias do mundo. E antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam e deixem um like para me ajudar. E vamos lá para o vídeo. O exército colombiano realizou uma ofensiva de grandes proporções na fronteira com a Venezuela, mobilizando mais de 9 mil soldados para combater guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ALN, um grupo armado que historicamente recebe apoio do regime ditatorial de Nicolás Maduro. A operação ocorre em meio à escalada de violência na região, que já resultou em mais de 80 mortes e no deslocamento forçado de 38.600 pessoas. A situação expõe a fragilidade das relações entre os dois países e o papel do regime venezuelano no apoio de grupos armados. De acordo com o ministro da Defesa colombiano, Iván Velásquez, a ofensiva tem como objetivo retomar controles de áreas estratégicas para a produção de cocaína, atualmente dominadas por guerrilheiros do OLN e dissidentes das Farc, que rejeitaram o acordo de paz de 2016. A situação na fronteira remete aos piores momentos do conflito armado venezuelano e com a Colômbia, e coloca à prova a política de paz total promovida pelo presidente Gustavo Petro, que recentemente suspendeu negociações com a LN e reativou mandatos de prisão contra seus líderes, segundo autoridades colombianas. Muitos desses líderes estão escondidos na Venezuela, o que reforça as acusações de colaboração do regime de Maduro com grupos ilegais. Paralelamente, um incidente envolvendo o exército venezuelano na fronteira com o Brasil trouxe novas tensões na região. Durante uma manobra militar programada, veículos venezuelanos avançaram alguns metros além da fronteira brasileira em Pacaraima, no estado de Roraima. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, classificou o episódio como um incidente e solicitou explicações formais ao governo da Venezuela. Segundo fontes diplomáticas, a incursão foi descrita como um descuido, mas também como uma exibição desnecessária por parte das forças venezuelanas. O incidente gerou preocupação não apenas no âmbito diplomático, mas também no militar, levando as Forças Armadas brasileiras a reforçarem a presença na região, deslocando blindados para pontos próximos à fronteira. Embora o episódio não tenha sido caracterizado como uma invasão, especialistas alertam para o risco de escalada, especialmente em um contexto de desconfiança entre os dois países. Apesar dessa situação delicada, o Brasil manteve sua postura de buscar o diálogo com o regime de Nicolás Maduro, durante uma reunião da Organização dos Estados Americanos, OEA. O embaixador brasileiro Benoni Belli reiterou a importância de manter pontos de comunicação com o governo venezuelano. Ele destacou que a única solução para a crise diplomática, política e social na Venezuela passa pelo engajamento dos atores políticos do país e pela não isolação do regime. Essa abordagem pragmática reflete a intenção do governo brasileiro de atuar como mediador regional, apesar das críticas que essa estratégia enfrenta o Brasil. Entretanto, também tem enfrentado desafios internos em relação à Venezuela. Em outubro do ano passado, o governo brasileiro impediu a entrada da Venezuela no bloco dos BRICS, gerando tensões com Maduro, que respondeu com declarações inflamadas e ameaças nas redes sociais, intensificando o clima de desconfiança. E apesar disso, o Brasil enviou um embaixador à posse de Maduro, no início desse ano, em um esforço para manter o equilíbrio diplomático. A situação entre Colômbia, Venezuela e Brasil destaca a complexidade dos desafios geopolíticos na América do Sul. A ofensiva colombiana entre o ELN e a suposta colaboração entre o regime venezuelano com grupos armados como as Farc evidenciam a instabilidade na região. Ao mesmo tempo, o incidente na fronteira com o Brasil demonstra como movimentações militares podem rapidamente escalar para crises diplomáticas. O Brasil enfrenta o desafio de equilibrar o pragmatismo diplomático com a necessidade de proteger suas fronteiras e garantir sua soberania. A busca pelo diálogo com o governo venezuelano visa evitar o agravamento das tensões, mas também pode ser vista como um sinal de fraqueza diante de todas essas provocações. E nesse cenário, a cooperação regional e a coordenação entre os países da América do Sul serão essenciais para prevenir conflitos e promover a estabilidade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.